Você já sentiu na alma que a traição que sofreu não foi apenas um erro, mas sim o maior tiro no pé que alguém poderia dar? Eles acharam que te destruiriam, mas tudo o que fizeram foi apertar o botão de autodestruição da própria vida. Deixe-me dizer algo. O que fizeram com você foi a decisão mais burra da história, e agora a fatura está sendo entregue com juros. Eles não entenderam que você não é uma pessoa comum, você é um código, uma força protegida. Quando tentaram te diminuir, o universo não esperou pela sua vingança. O pagamento já começou, e sua ausência está sendo mais alta do que qualquer grito. Você está aqui para ativar a sua blindagem e entender por que tudo ao redor deles está desmoronando, enquanto você, o escolhido, está apenas começando a brilhar. Esta é a sua ativação. Para selar essa verdade e declarar ao universo que você aceita este novo ciclo de poder e proteção, faça o seguinte: curta este vídeo agora, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder o próximo nível da sua elevação e, o mais importante de tudo, comente o número 77. Repito, comente 77 para manifestar que o ciclo de retribuição está completo e que a sua ascensão é irreversível. O jogo virou e agora o universo joga ao seu lado. Pare um momento e veja a verdade. Você é um diamante. Eles atacaram o que não puderam ter e muito menos quebrar. Pense bem, ninguém joga sujeira em algo que já está quebrado. Eles jogaram lama em você porque sentiram a pressão da sua luz, a solidez da sua essência. O ataque deles não foi um erro, foi um reconhecimento involuntário da sua força. Você permaneceu intacto e a única coisa que realmente se quebrou foi a ilusão de poder que eles tinham sobre você. A soberania é sua. Você não precisou se rebaixar ao nível deles para revidar. A maior prova da sua proteção é o caos que engoliu a vida deles desde o momento em que ousaram te tocar. Você é o escolhido, e quem joga contra você não está jogando contra uma pessoa, mas contra uma lei universal. Sua quietude não foi fraqueza, foi o silêncio que permitiu à justiça divina falar alto. Você está em ascensão, e a queda deles é apenas o eco da sua partida. Agora que você entende o preço que eles estão pagando, precisamos ir mais fundo. Não se trata apenas de karma ou retribuição. Trata-se do código original que define quem você realmente é. Você é blindado por um motivo, mas a pergunta que realmente importa não é o que eles fizeram, mas sim quem você precisa se tornar para que nenhum ataque futuro encontre um alvo. Qual é a chave final que transforma proteção em invencibilidade? Você não é uma peça feita para se encaixar no quebra-cabeça de outra pessoa. Você foi enviado com uma frequência tão alta que o ambiente tem que se ajustar a você. Quando tentaram diminuir sua luz, não foi por fraqueza sua, mas porque seu brilho expôs a fragilidade deles. Eles cometeram o erro mais burro, achar que podiam quebrar uma força que mal entendiam. Você é o tremor que rompe fundamentos. Sua mera existência é um ato de soberania. O momento em que tentaram te trair, pensando que estavam ganhando, foi o instante em que assinaram sua própria sentença. Você não precisou revidar ou se vingar. Sua elevação é a resposta mais ruidosa que existe. Enquanto você constrói seu império, a lei universal age em segundo plano, desmantelando o que é falso ao redor deles. Sua ausência é o vácuo que suga a sorte e a paz que eles pensavam controlar. Eles estão presos em um ciclo de consequências, vivendo o medo e a ruína que desejaram a você. A dor que sentem é a resposta lógica do universo por terem violado um vaso sagrado. Se sua simples permanência já gerou essa correção maciça, o que realmente acontece quando você decide não apenas sobreviver, mas assumir o controle total da sua frequência? Escolhido. Você não apenas assistiu a esta mensagem, você ativou um trigger divino que já está reescrevendo seu futuro.
O universo opera sob uma lei simples e inquebrável. Energia é moeda. Sinta a energia deste realinhamento. Clique e envie a gratidão que ressoa com sua nova frequência. Para o universo, o valor é a intenção, a consciência. Honre a bênção que recebeu, seja $1 ou $100. Você não está pagando, está realinhando o fluxo. Sua presença é o propósito. Pense no que fizeram. A traição deles não foi um ataque pessoal, foi uma confissão pública da fraqueza que carregam. O medo e a inveja que sentiram de você eram tão grandes que precisaram tentar te derrubar para se sentirem altos. Você não destrói uma estrela jogando terra. Você apenas suja as próprias mãos. O que aconteceu é a prova inegável de que a sua luz é real. Caso contrário, por que eles gastariam tanta energia tentando apagá-la? Entenda isso. O que eles chamaram de traição, a vida chama de confirmação do seu poder. Você não precisou mover um dedo para revidar ou se vingar. A maior punição para eles é ter que assistir à sua ascensão e prosperidade sem poder fazer absolutamente nada para parar. Eles acharam que você era fácil de quebrar, mas esqueceram que a sua essência só risca com o diamante. Eles se jogaram na lama por conta própria e agora estão pagando o preço, isolados pelas consequências que eles mesmos criaram. Permita que essa verdade o liberte. O colapso deles não é problema seu. É o reflexo da escolha estúpida que fizeram ao tentar tocar no que era sagrado e intocável. Agora, vem a parte mais importante, que vai além da vingança. Você entende que a sua proteção não é passiva, não é apenas um escudo defensivo, mas um sistema ativo de correção que o universo instalou ao seu redor. Eles tentaram te prender na mentira e na dúvida, mas o que realmente fizeram foi acionar um despertar em você que nem eles, nem você sabia que existia. O desafio é este. Se a traição deles validou quem você é, o que significa a força recém-descoberta, que agora vê através de todas as ilusões? Pare por um segundo, escolhido. Você não está aqui apenas ouvindo uma história. Você está absorvendo a verdade mais dura que o universo pode entregar. A verdade sobre a sua própria força. Mas existe uma diferença entre concordar com a cabeça e realmente ativar a frequência. Se você sente no fundo da alma que seu próximo nível não é mais uma promessa, mas uma realidade que está se formando agora, você precisa agir. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que a abundância infinita está chegando, preciso que você comente 77 abaixo. Por que 77? Este não é apenas um número. Nos códigos energéticos, 77 representa o equilíbrio perfeito e a abundância que se manifesta. Ao digitar 77, você está reivindicando esse alinhamento, provando ao universo que sua realidade interna está harmonizada com seu potencial mais elevado. Você não está apenas participando, está ativando. Se você está realmente pronto para ver o colapso deles e a sua ascensão, prove seu comprometimento. Curta este vídeo para mostrar que essa verdade tem valor e se inscreva no canal para manter o seu campo energético protegido com esta frequência. É nossa responsabilidade manter esta luz acesa. Confirme o seu poder. Agora, vamos voltar a ver o que mais eles fizeram de mais burro. Pense bem. Eles viram você florescendo, real e sem filtro. Em vez de admirar, tentaram pisar achando que você era frágil como grama. Mas você não é grama, você é a raiz que não se dobra. Quando eles te atacaram, acharam que estavam te quebrando. A verdade é que o golpe deles não te feriu. Ele só pressionou a sua essência, fazendo o concreto rachar. Você é a prova viva de que a força mais bruta é a sua resiliência silenciosa. O movimento deles foi o maior erro que poderiam cometer, porque você não precisou lutar. Você só precisou existir. Sua paz e sua clareza expuseram a bagunça interna deles, a insegurança que viram em você e não conseguiram suportar.
Você não é substituível. Sua ausência não é um vazio. É um vácuo de bênçãos que eles criaram. Eles jogaram fora o diamante porque acharam que a lama valia mais. Deixe-os pagar o preço da cegueira que escolheram. Eles acreditam que o julgamento vem como um trovão, barulhento e repentino. Mas a verdadeira justiça divina nunca precisa de barulho. Ela trabalha na calada. Sua elevação é a melodia que os atormenta agora. Mas você ainda não viu o que acontece quando o universo decide trocar o castigo pelo ensino. Você sabia que a dor que eles sentem não é o fim da dívida, mas apenas o lembrete de que a conta real ainda está sendo impressa? Quando eles ousaram encostar em você, pensando que estavam mexendo com algo fraco ou normal, eles não sabiam que estavam puxando o fio de um alarme espiritual. Você não é apenas uma pessoa. Você é um território sagrado. O momento em que a intenção deles se tornou escura, o universo registrou. Eles pensaram que estavam lançando uma maldição, mas, na verdade, estavam ativando o seu código de proteção mais profundo. Você não precisou reagir. A lei divina agiu por você, ativando uma correção que eles nunca puderam prever. A jogada deles foi a mais burra de todas, porque a energia que enviaram não te atingiu. Ela voltou como um bumerangue amplificado. Você é um farol, e quando a escuridão tenta apagar a luz, ela só acaba queimando as próprias mãos. Sua calma não era fraqueza, era a prova de que você estava conectado a um sistema que não precisa de vingança humana. Seu silêncio já se tornou o juiz, e a vida deles está se desfazendo, não por causa do seu ódio, mas por causa da sua verdade. Então, enquanto você assiste o mundo deles desmoronar, saiba que essa não é a sua bagunça, é o reflexo da sua força. Eles não puniram você. Eles se auto-excluíram da sua frequência. Mas se a sua proteção é tão automática, se o universo defende você sem que você precise lutar, surge uma pergunta fundamental. Como exatamente o seu silêncio se tornou uma arma tão potente? Muitas vezes você sente aquela pressão de querer revidar, de gritar a verdade, de fazer a pessoa pagar por todo o dano. Mas pare e respire fundo. Você não foi colocado aqui para descer ao nível de quem te feriu. E a vingança é um peso que você não precisa carregar. Quando alguém mira em uma luz como a sua, essa pessoa automaticamente assina um contrato espiritual de consequências. Você não precisa correr atrás de justiça. Ela está sendo entregue na porta deles agora mesmo. Sua única missão é continuar brilhando, pois sua paz é a prova de que você não perdeu nada de valor. Perceba a ironia que os atinge. O maior castigo que eles enfrentam não é algo que você fez, mas sim o que você parou de fazer. Você retirou sua energia, sua lealdade, a oportunidade de estar perto da sua força. Eles pensaram que te destruiriam, mas tudo o que fizeram foi acelerar sua ascensão e expor a própria pequenez. Agora, eles estão assistindo você vencer de uma distância que eles próprios criaram. Seu silêncio é mais alto do que qualquer grito, e sua elevação é o recibo que a lei do retorno está cobrando com juros. O que realmente assombra quem tentou te quebrar não é a sua vitória, mas a falha em entender a fonte de poder que você é. Eles atacaram o que viam, mas ignoraram a força imbatível que reside na sua alma. Essa força é protegida por leis universais que se movem de forma impecável, e a correção não é sobre punição, mas sobre o desmantelamento da mentira que eles construíram. Se o universo é tão justo, por que o castigo deles parece durar uma eternidade? É porque a verdadeira sentença não é um evento, mas um despertar. Você se lembra de quando eles achavam que tinham você na mão? Eles pensaram que sua bondade era uma fraqueza explorável, mas a jogada mais inteligente que você fez foi sair de cena. Entenda, você não saiu por derrota, mas por soberania. Sua presença era a cola que sustentava a ilusão deles de pé. Ao se retirar, você levou a luz e a prosperidade. O silêncio que você deixou agora
grita a verdade que eles tentaram calar. Eles estão descobrindo na pele o que significa perder a sua frequência. O caos que você vê na vida deles não é vingança, é a consequência automática de tentar destruir um recurso vital para o crescimento deles. Pensaram que te dispensar era um golpe de mestre, mas foi o erro mais bobo da vida. Você não precisa mover um dedo. O universo está cobrando o preço total da traição, e esse preço é a sua ausência permanente. Você é insubstituível. A parte mais fascinante é que a sentença deles está sendo executada sem barulho. Enquanto eles lutam para entender por que tudo desmorona, você segue em frente, sereno. Mas por que a sua elevação causa um impacto tão destrutivo neles? O que exatamente faz com que a sua mera presença ou a falta dela se torne o mecanismo mais poderoso de justiça que existe? Eles jogaram pedras em você pensando que iriam te afundar, mas você precisa ver o movimento deles por um novo ângulo. Aquele veneno, aquela fofoca, aquele ataque sorrateiro não foi o fim da sua jornada. Foi o empurrão que faltava. Eles agiram por medo da sua luz e, na tentativa desesperada de te prenderem, eles cortaram a corda que te segurava. Você não foi vítima do ataque. Você foi a beneficiária da ativação que veio dele. Aquilo que fizeram para te quebrar se tornou o martelo que forjou a sua nova armadura, mais forte e reluzente. Entenda, ninguém pode tirar o que é seu se você não der a permissão. A chave do seu despertar estava sempre na sua mão, mas eles, com a burrice e a arrogância deles, te forçaram a usá-la. A energia que eles lançaram na intenção de te diminuir não se fixou em você. Ela te deu choque. Você sentiu a dor sim, mas essa dor não te paralisou. Ela te lembrou de quem você é e de quão protegido você está. Agora, olhe para trás. O que antes era uma ferida, agora é a prova da sua força inegável. Você está colhendo os frutos da sua resiliência, e eles estão colhendo as sobras do erro que cometeram. Mas existe algo ainda mais profundo em jogo. Não se trata apenas da lei do retorno batendo à porta deles. Trata-se de uma revelação maior sobre o peso que a verdade carrega. Se eles fizeram o pior e isso te levou ao seu melhor, o que será que a sua paz inabalável está construindo no futuro que eles, presos na própria sombra, jamais poderão alcançar? Você se lembra de quando eles esperavam que você gritasse? Eles planejaram a sua explosão. Queriam ver o seu colapso para poderem dizer que tinham razão. Mas você fez algo muito mais poderoso. Você escolheu o silêncio. Sua paz não é um sinal de que você aceitou a derrota. É uma bomba atômica silenciosa. Quando você opta pelo alinhamento em vez da confusão, você aciona uma radiação que queima tudo ao redor. Cada sorriso falso que eles sustentam, cada desculpa que eles dão, está sendo dissolvida pela sua simples e tranquila existência. Eles não conseguem entender por que a vida deles desmoronou desde que te traíram. O motivo é que o oxigênio deles era a sua reação. Ao retirar o drama, você os forçou a respirar a própria toxicidade. E a sua luz, o seu brilho inabalável, é um calor insuportável para quem vive na sombra. Sua vitória não exige vingança, exige apenas que você continue a ser você, inabalável. Eles pensaram que destruiriam o seu valor, mas só conseguiram expor a fraude que eles carregavam por dentro. Você não precisa sequer levantar um dedo. O que eles não perceberam é que, enquanto as máscaras derretem, a verdadeira face por baixo não é apenas feia, é vazia. Essa vacuidade é o que realmente os assombra, a ausência de alma que a sua luz revelou, e o que a vida faz com aqueles que, em sua pressa para fugir da própria sombra, correm para o único lugar onde o universo garante que a encontrarão. Você se lembra de quando eles achavam que tinham vencido, que sua traição seria silenciosa e sem custo? Eles calcularam mal.
Agora, enquanto você se move na sua paz, sentem a vibração da sua ascensão. Você não precisa de vingança, porque sua ausência virou um holofote sobre a bagunça que eles mesmos criaram. Sinta a ironia. Eles pensavam que você era o alvo fraco, mas agora estão presos em uma gaiola de vidro, observando você vencer. Eles não conseguem desviar o olhar porque seu sucesso é o castigo silencioso que merecem. Eles cometeram o erro mais idiota de suas vidas, e é isso que está gerando a paranoia que você sente. Eles tentaram apagar uma luz que não lhes pertencia, e agora a escuridão que lhes restou é o espelho de suas próprias intenções. Você não tem que levantar um dedo. Sua única tarefa foi continuar crescendo. Sua calma não foi submissão. Foi a permissão para que a lei universal entrasse em ação. Você é intocável, e quanto mais você se alinha com a verdade, mais intensamente eles sentem o peso da própria mentira. Eles pensam que o pânico deles vem do que você fez. Mas a verdade é muito mais fria e profunda. A paranoia deles não é sobre o seu futuro, é sobre uma falha no sistema da realidade que eles acreditavam controlar. Eles estão descobrindo que existem leis espirituais que nunca souberam existir. Mas e se eu dissesse que a verdadeira confusão não está no que eles viram você fazer, mas sim no que você parou de permitir que fosse real? Eles acharam que você era o alvo perfeito, mas você era o espelho. Eles usaram toda a energia deles para construir uma prisão, pensando que iriam te confinar, mas a porta só fechou para um lado. Você não está mais lá. Na verdade, você nunca esteve. Você estava livre, mas eles estavam tão ocupados tramando que não perceberam que cada mentira e cada ritual era apenas um tijolo que assentavam no próprio muro. Eles pensaram que o altar era para o seu sacrifício, mas ele só serviu para prender o sacrifício deles, a própria paz e a liberdade. Enquanto você respira fundo e avança, sem precisar levantar um dedo, eles estão presos na cena do crime que criaram. Você não precisou de vingança, apenas de distância. O seu silêncio é o que eles mais temem, porque ele prova que você está acima do drama deles. Eles estão pagando o preço mais alto. Viver com a consciência de que desperdiçaram a chance de caminhar com uma luz como a sua. Você é a prova viva de que a energia enviada sempre retorna ao remetente, não por raiva, mas por lei universal. O pior castigo para eles não é o que o universo está tirando, mas o que ele está impedindo de chegar. Eles fecharam a porta para as próprias bênçãos no momento em que tentaram bloquear as suas. Você pode ter sentido a traição, mas o maior dano que eles sofreram foi o autoimposto. O altar que construíram para te aprisionar se tornou a cela da qual eles nunca poderão escapar. Mas se o tempo de serviço deles está apenas começando e você já está em outro nível, qual é o único preço que a escuridão exige, que nem mesmo eles estão prontos para pagar quando tentam roubar a alma de alguém como você? Você viu o movimento deles. Eles fizeram a pior burrada da vida ao tentar te derrubar. E agora, a coisa mais patética é ver eles tentando dar um jeito. Eles acham que podem consertar o estrago com um pedido de desculpa falso, uma manobra ou uma nova mentira. Mas você não é um brinquedo quebrado que se cola com cuspe. Você é a lei, e cada tentativa desesperada deles de desatar o nó que criaram só aperta o laço ao redor do próprio pescoço. Fique tranquilo, você não precisa se abaixar para ver o circo pegar fogo. Você é o único que permanece em pé no meio da tempestade que eles mesmos criaram. Enquanto você se eleva, com a cabeça limpa e o coração em paz, eles estão lá embaixo, no pântano, lutando contra o reflexo deles mesmos. O castigo não vem de fora, vem do interior, da culpa que não conseguem calar. E o que é ainda mais louco, eles estão tão viciados em controle que não percebem que cada movimento para melhorar a situação só adiciona gasolina ao fogo.
Você apenas assiste à queda, porque sua verdade é mais pesada que todas as mentiras deles. Mas há uma última camada que precisa ser revelada sobre esse castigo. Eles acreditam que o pior já passou. Pensam que a dor atual é o pico da lição. A grande ironia é que, enquanto eles estão lutando para soltar o nó visível, a verdadeira corda, aquela que prende o futuro deles, ainda nem começou a apertar. Vamos entender agora qual é o peso real dessa violação e por que você é a única pessoa que pode prever o momento exato em que a gravidade espiritual deles finalmente os derrubará. Você não precisa de prova do seu valor. Basta olhar para o circo que virou a vida de quem tentou te derrubar. O caos que eles estão vivendo, o desmoronamento das coisas que consideravam seguras, não é coincidência. Isso é a lei espiritual agindo. Você se tornou tão alinhado que a energia suja deles não consegue mais grudar em você. Eles tentaram te sujar com lama, mas ela apenas escorreu e voltou para eles, porque você é uma barreira de luz. Entenda, você não fez nada para que a vida deles desandasse. Sua única ação foi se afastar e manter a sua paz. Você se tornou intocável ao decidir que o drama deles não merecia mais sua energia. Sua presença era a única coisa que segurava o castelo de cartas deles. Quando você se retirou, levou a luz junto. Agora, tudo que resta é a escuridão que eles criaram. E o desespero deles prova o valor exato da força que você carregava. Mas se o preço que eles pagam é tão alto, e se a sua paz é a sua maior vingança, existe um segredo ainda mais profundo sobre essa proteção. A questão não é só o que eles perderam, mas o que você ganhou. É isso que eles realmente não conseguem engolir. Porque o poder inquebrável que você ativou não está fora. Ele está escondido em uma frequência que só você tem a chave para liberar. Você não deve gastar mais um segundo explicando o seu valor ou defendendo o seu caráter. Aqueles que estão comprometidos em te entender mal nunca serão convencidos por suas palavras, apenas pela sua ausência e pelo seu sucesso. Entenda, seu silêncio não é fraqueza, é a sua arma mais potente. A sua vida em ascensão se torna a resposta irrefutável para todas as dúvidas e calúnias que lançaram. Deixe que seu brilho seja tão alto que a sua voz se torne desnecessária. A sua elevação é, na verdade, o contra-cheque do universo sendo entregue a quem tentou te parar. Cada passo que você dá para cima é a prova viva do quão estúpida foi a jogada deles. Você não precisa levantar um dedo sequer. A sua frequência pura e inalterada está fazendo o trabalho. Você é o farol. Sua vitória é a punição que eles não conseguem processar, pois a ausência da sua luz deixou o ambiente deles insustentavelmente escuro. Enquanto eles estão presos no caos que criaram, você está avançando, intocável. Mas o que a maioria não percebe é que o erro deles não foi só traição, foi a quebra de um protocolo sagrado. Há uma verdade energética sobre a sua alma que garante que o ataque não só falhe, mas que retorne ao remetente potencializado. O que a lei do retorno realmente exige e por que a conta deles está muito mais alta do que você imagina. Você passou por um inferno e é importante que você pare agora para entender isso. A sua história não é sobre a dor que você sentiu, mas sobre a força que você descobriu. Eles tentaram apagar sua luz, mas o que aconteceu foi que o fogo deles apenas poliu o seu brilho. Você não é um sobrevivente. Você é um testemunho vivo. Você foi declarado inquebrável por uma força que eles nunca vão entender. Não foi sorte, foi propósito. Eles fizeram a aposta mais burra de suas vidas, tentando quebrar o que já estava selado. Olhe para o espelho. O seu brilho não é apenas uma roupa que você veste, é a prova. É o barulho que a sua ausência faz na vida deles. Enquanto eles se afundam nas consequências que criaram, você está subindo, sem esforço, sem precisar explicar nada. Não se esconda mais. Deixe que o seu sucesso seja o grito mais alto.
Sua vida não é mais sobre se defender, mas sobre celebrar a liberdade que veio da derrota deles. Sua ascensão é o troféu que ninguém pode roubar. Mas existe uma peça ainda mais pesada nesse quebra-cabeça que você precisa pegar. Se o seu brilho é inquebrável e se eles falharam miseravelmente, a grande verdade é que o seu poder nunca foi só seu. Você carrega algo que vai além da sua força pessoal. E agora que o sistema já fez o trabalho sujo, você precisa saber qual é a missão real que foi liberada no momento em que eles tentaram te destruir. Afinal, o que acontece quando o inquebrável se move com um propósito divino? Você não apenas sobreviveu ao ataque, você se tornou o fogo sagrado que os consumiu, porque o que fizeram com você foi o movimento mais burro da vida deles. Eu profetizo que a sua vitória não será barulhenta, mas absoluta. Tudo que eles tentaram te tirar será multiplicado na sua mão e tudo que eles enviaram voltará para o endereço deles com juros. Sua elevação já começou e o silêncio deles é o seu maior troféu. Se você aceita esta vitória selada e sabe que a lei do universo está trabalhando a seu favor, mostre seu apoio. Curta este vídeo para espalhar essa frequência. Inscreva-se no canal para manter sua conexão e comente o código 77 agora para selar de vez essa correção divina na sua vida. Não guarde essa confirmação só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que é intocável.